E aí, minha gente, hoje é um dia muito importante para nós, para o nosso canal. Por isso, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui com a gente para tomar um café com teologia. E hoje nós temos motivos ainda maiores para nos reunirmos aqui. Hoje nós começamos a nossa EBD online, a Escola Bíblica Dominical online. É uma verdadeira escola bíblica dominical. Ela é dominical porque a cada domingo vai estrear um vídeo novo por aqui nessa temática, embora você possa assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser, porque vai ficar de modo público disponível aqui no canal logo assim que estrear, e ele estreia sempre aos domingos ao meio-dia. E também ela é uma escola bíblica de fato. Infelizmente, as escolas bíblicas têm desaparecido das igrejas. Há muitas igrejas que não fazem mais escola bíblica dominical, outras que têm EBD apenas para constar, apenas para dizer que tem, sem a menor relevância que é dada para elas. Em outros casos, a escola bíblica dominical em algumas igrejas estudam temas que não têm nada a ver com a proposta de ser uma escola bíblica, de fato, mas aqui nós seremos a resistência, aqui nós continuaremos, resgataremos esse valor da escola bíblica dominical. Então, EBD Online estreando hoje aqui no canal. E você sabe, a partir de agora, que todo domingo uma aula nova da EBD Online estreia aqui no canal. Cada aula, cada semana, nós vamos estudar um dos livros da Bíblia, ou seja, teremos pelo menos aí pela frente 66 livros da Bíblia, 66 aulas, semanas aí para a gente estudar. Aliás, se depois você quiser que a gente faça também estudos dos livros deuterocanônicos, é só usar os comentários que a gente também faz, e aí a gente ganha mais semanas ainda de estudos, e assim o nosso propósito é cada domingo estudarmos um livro da Bíblia na nossa EBD online. Aqui não tem conversa fiada, não tem temas alternativos. Aqui a escola bíblica é bíblica, nós estudamos a Bíblia na EBD Online. É claro que tem vários outros conteúdos ao longo da semana aqui no canal, tem temas teológicos, tem história do cristianismo, tem devocional, tem o nosso curso livre às terças-feiras, mas no domingo na EBD é escola bíblica e é dominical, que é o dia que estreia e depois fica disponível a partir de então para você ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Desde já eu também tenho um outro convite para lhe fazer. Você já sabe, né? Eu já lhe disse que as aulas da EBD Online elas vão ficar disponíveis, abertas, públicas, para todo mundo que quiser passar por aqui e assistir numa boa. Mas também nós temos um plano de membros específico para a EBD. Se você clicar agora ou daqui a pouco no clube de membros, aqui no Seja Membro, você vai encontrar um pacote intermediário que é o Café Colonial EBD Online. Esse pacote custa R$ 14,99 por mês, baratíssimo, só R$ 14,99 por mês, e é um incremento nos seus estudos bíblicos. O que dá direito a esse pacote? Dá o direito de você receber uma vez por mês um vídeo extra exclusivo com dicas de Bíblias, de livros de teologia bíblica e outros comentários para você poder aprofundar ainda mais a sua relação com a Bíblia e a teologia bíblica. E além disso, você também vai receber na sua casa, no seu e-mail, um PDF com o esboço que eu uso para cada aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Aí é só você se tornar membro nesse pacote, Café Colonial de R$ 14,99, ou então do Café Completo, que é R$ 29,99, dá direito a todos os benefícios anteriores
e também a participar do curso livre em teologia. E aí você me envia um e-mail, tá aqui o endereço aparecendo na sua tela, solicitando, porque o YouTube não me mostra o seu e-mail, por isso você deve se tornar membro no pacote Café Colonial ou no Café Completo, e em seguida, se você tem interesse de receber aí na sua caixa de e-mails PDF com os esboços de todas as aulas da escola dominical, claro, assim que elas forem estreando por aqui, é só você me enviar um e-mail solicitando que toda segunda-feira eu envio o esboço da aula do domingo anterior para quem solicitar e for membro dessa forma como eu avisei. E você passa a receber o esboço na semana seguinte a sua adesão ao plano de membros, né? Senão, na semana 65, você vira membro e quer que eu te mande todo e todo o retroativo, aí não tem como, né? Se você se tornar membro na segunda semana, você recebe da segunda semana em diante, durante o tempo que você permanecer como membro do canal. Se entrar na 10ª semana, dali por diante. E se você entrar agora, você não vai perder nada, vai receber todos os esboços aí no seu e-mail e depois vai poder juntar tudo isso e montar a nossa revista da EBD Online. Então, tendo feito esses comunicados iniciais, nós vamos hoje fazer uma aula de introdução às Escrituras. Hoje nós não vamos falar de um livro específico da Bíblia, porque antes da gente entrar nos livros da Bíblia propriamente ditos, nós precisamos fazer uma aula de introdução à Bíblia, para que quem me assiste possa entender, se ainda não conhece, ou possa rever, caso já tenha visto isso, né? Alguns elementos fundamentais, o que significa a Bíblia, quais os idiomas que ela foi escrita, a estrutura da Bíblia, as suas traduções, até chegar nessa Bíblia que nós conhecemos hoje, né? Nessa Bíblia encadernada que a gente conhece hoje, que você deve ter uma aí na sua casa, e não basta apenas ter na sua casa, nós temos que ler a Bíblia, né? Ler o Antigo Testamento, principalmente se você é cristão, é cristã, o Novo Testamento, que é a escritura da igreja, a escritura cristã, tá certo? Então, nós vamos começar nessa introdução às Escrituras. Semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nós já teremos a aula de Gênesis, depois Êxodo, Levítico e assim sucessivamente até chegarmos no livro do Apocalipse, tá bom? Outro detalhe também interessantíssimo é que o nosso conteúdo aqui não é feito sozinho, não é feito apenas por mim. Você tem aqui à sua disposição os comentários. E se você está vendo no domingo, na segunda, de noite, de dia, não importa quando, nem o horário, você pode usar os comentários para falar a respeito do tema, para comentar, para fazer perguntas, sugestões, e você será bem-vindo aqui também nos comentários. Claro, não deixe de se inscrever no canal, isso é gratuito, num único clique você faz isso. Ativar todas as notificações, que aqui tem programação todo dia, e assim você não perde nada. E não esqueça de clicar aqui embaixo no joinha para você curtir esse vídeo, como também você pode enviar a sua oferta para a manutenção e a expansão, não apenas da nossa EBD Online, mas também de todo o conteúdo aqui do nosso canal, do nosso trabalho, tá bom? Muito bem, na introdução às Escrituras, primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte, que a escritura sagrada dos cristãos é esse livro chamado Bíblia. Na verdade, é uma coletânea de livros, porque o nome Bíblia significa coleção de pequenos livros. Você, quando tem aí na sua mão a sua Bíblia, seja ela na versão impressa, seja ela aí no seu aplicativo, você tem à sua disposição uma biblioteca, uma pequena biblioteca de 66 livros, no caso do cânon da Bíblia protestante, de 73 livros no caso do cânon da Bíblia católica,
Então, a palavra Bíblia, ela significa coleção de pequenos livros. Ela tem como definição ser uma pequena biblioteca à sua disposição. Pequena biblioteca de textos que foram escritos ao longo de muito tempo, né? O texto mais antigo, segundo a teologia bíblica, o texto mais antigo a ser escrito, ele é datado por volta do ano 1200 antes de Cristo, e o texto mais recente de aproximadamente 150 depois de Cristo. Ou seja, o primeiro e o último texto bíblico escrito tem um intervalo maior do que 1200, 1300 anos. Então é um período longo, né, que envolve culturas muito diferentes, períodos muito diferentes, períodos históricos muito diferentes e contextos também bastante diferentes, bastante específicos, tá? A Bíblia ela foi escrita em dois idiomas principais. O Antigo Testamento, que é a escritura judaica, ele foi escrito em hebraico, embora tenha algumas pequenas porções escritas em aramaico, que é uma modificação posterior do hebraico que era falado na Palestina. Mas, basicamente, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, a escritura cristã, a escritura da igreja cristã, ele foi escrito em grego, numa variação do grego que a gente chama de grego koiné, que era uma espécie de um grego mais popular, e é com essa linguagem que é escrito todo o Novo Testamento, né? Os livros que nós temos aí na sua Bíblia, no cânon de 27 livros, tanto no caso na Bíblia Católica ou Protestante, e outros livros que acabaram também não entrando no cânon do Novo Testamento. Uma outra coisa, uma outra informação importante que você deve ter aí é o material que foi utilizado para escrever a Bíblia. Você sabe muito bem que na época em que a Bíblia foi escrita não haveria a possibilidade de se escrever uma Bíblia de papel, encadernado, dessa forma aqui, como é tão usual, tão comum para nós, na nossa cultura, na nossa realidade. O primeiro material usado para a escrita de livros, não só da Bíblia, mas naquela época, né, se usava o papiro. Papiro que era extraído de uma planta aquática. Essa planta ela era cortada. Depois de cortada, essas partes eram entrelaçadas, depois trabalhadas, curtidas, secas, e depois desse processo todo, aquela folha pronta, que se chamava biblion, estava preparada, estava pronta para receber a escrita, que era feita com pena, com tinta, né, com material mais rudimentar do que as canetas que a gente conhece no nosso dia. Um tempo depois, houve-se a ideia de se ampliar a escrita, o que não foi permitido, porque a Alexandria, que era a capital cultural do mundo antigo, que tinha uma biblioteca vastíssima, né, acabou não permitindo a exportação do papiro para outros lugares, e aí foi desenvolvido um material chamado de pergaminho, que certamente você já ouviu falar. O pergaminho vem da cidade de Pérgamo, aquela mesma cidade que tem lá uma carta no livro do Apocalipse, e aquela cidade, o rei daquela cidade, desenvolveu um material alternativo para a escrita que não dependesse do papiro, da planta aquática, e ele então desenvolve um outro material feito agora com pele de animais. Essas peles eram removidas, tirados pelos, colocados em cal, deixava secar. Era um processo longo, um processo delicado, um processo minucioso, para que, no final, então, aquela pele de animal pudesse estar pronta e se transformaria numa folha de pergaminho, nesse caso. E aí nós temos textos bíblicos escritos tanto em papiro, originado de uma planta aquática, quanto também em pergaminho, originado de pele de animais. Aliás, no Novo Testamento, o próprio
O próprio apóstolo Paulo pede ao seu ajudante, né, o Timóteo, que quando fosse visitá-lo levasse os pergaminhos, o material no qual esses livros eles eram escritos, e Paulo escreveu boa parte de suas cartas usando esse material. Outra coisa também que é bastante importante você ter em mente é que os livros da Bíblia, quando eles foram escritos, eles não foram escritos de uma única vez, né? A gente tem a noção de quando a gente escreve um livro, a gente senta ali na frente do computador, escreve o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e vai ali numa linha até chegar ao final daquele livro, e depois imprime o livro inteiro e publica-se o livro como um todo. Essa realidade não tem nada a ver com aquela época, com aquele cenário. Primeiro, porque escrita, material de escrita, publicação, isso era um processo caríssimo, era um processo difícil, não era todo mundo que dominava a leitura, a parcela insignificante da população que tinha acesso a esse tipo de cultura. Os materiais também eram caros e minuciosos, né? Era tudo muito detalhado. E geralmente as pessoas escreviam textos, escreviam partes de textos, né? Escreviam reflexões, escreviam relatos, alguma coisa nesse sentido. Os livros da Bíblia, eles não são escritos na íntegra, capítulo por capítulo, até porque na época em que eles foram escritos nem tinha essa divisão de capítulos, de versículos, isso é bem posterior. E é claro que, por exemplo, o livro do Gênesis não foi escrito por um único autor. O livro de Isaías, por exemplo, não foi escrito por um único autor. Vários foram os autores que escreveram os textos que deram origem ao livro de Isaías que nós conhecemos hoje em dia. Então, o livro da Bíblia não tinha a proposta de ser publicado, de ser vendido. Os autores não tinham consciência de que estavam fazendo material que entraria num livro sagrado, num cânon, que seria vendido conjuntamente, nada disso. Eles escrevem os seus textos de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas preocupações, com os seus contextos, e posteriormente esses textos eles vão sendo encontrados e montados e articulados entre si, porque também nós não temos os textos originais da Bíblia. O que nós temos são cópias das cópias, fragmentos mais antigos, que se harmonizam com outro fragmento, e aí vai se montando esse grande quebra-cabeça que nós hoje chamamos de Bíblia, né? Um processo bastante minucioso. Cada texto da Bíblia, muitas pessoas imaginam que a Bíblia ela é uma revelação de Deus e que o ser humano ele apenas recebeu essa revelação, foi dominado por essa revelação e foi ditado para ele palavra por palavra na sua escrita. E é claro que não foi dessa maneira, e a gente já tem elementos que comprovam esse processo redacional todo, e que não tem a ver com esse domínio do autor, né? Os textos, eles refletem, cada texto reflete uma situação política, uma situação econômica, uma situação social, uma situação religiosa, cultural, ou seja, os textos bíblicos, cada um no seu contexto, cada um na sua época, mas eles são o resultado de uma série de fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos, do povo de Israel no Antigo Testamento e de outros povos, da igreja cristã primitiva no Novo Testamento. E esses textos eles não são apenas uma palavra que vem de Deus, como se as pessoas fossem alienígenas e estivessem flutuando por aqui, mas esse texto também é fruto do cenário no qual esses autores estavam inseridos, e esses cenários tinham os seus contextos múltiplos, variados, e daí, a partir daí, se origina essa demanda, essa escrita, que vai dar origem nos textos bíblicos que nós conhecemos hoje, né? Então, é claro que quando você lê um texto bíblico, não é a sua cultura que está sendo retratada ali, não é o seu contexto que está de pano de fundo ali.
e nem tampouco foi escrito na sua língua, né? E daí o nosso desafio duplo de entendermos esse texto que foi escrito numa outra língua, numa outra época, numa outra cultura, o que ele quis dizer naquele momento, por que ele foi escrito naquele momento. E a outra tarefa, o outro desafio é fazê-lo ter sentido no nosso contexto, na nossa época, no nosso cenário, para que ele não fique nem uma coisa apenas do passado e nem tampouco algo aleatório, alienado, que nada tem a ver com a concretude do cenário no qual ele foi desenvolvido, né? Então, são informações bastante importantes, porque a Bíblia ela é um processo humano de formação, de composição. Ela é, boa essa definição, né? A Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. E ela é o resultado desse contexto humano em conexão com o cenário no qual esses seres humanos estavam inseridos. A Bíblia também ela não é uma obra monolítica. Ela não é apenas uma obra, né? Não tem um único autor, não foi escrito de uma única vez. A Bíblia tem várias linguagens diferentes e vários gêneros literários diferentes. Textos prescritivos, ela tem textos descritivos, ela tem poesias, ela tem músicas, ela tem histórias, ela tem textos políticos, ela tem literatura apocalíptica, que é um texto político mais específico, ela tem profecias, ela tem evangelhos, que são outra categorias, e assim por diante. A Bíblia tem várias linguagens diferentes, ela tem a construção de vários estilos de linguagem diferentes, e, portanto, cada um desse estilo requer uma metodologia específica para ser aplicado, interpretado e compreendido. A Bíblia também ela é o registro das experiências dos seres humanos com Deus, com a religiosidade, com a espiritualidade e a compreensão que eles têm e vão desenvolvendo desse Deus, dessa espiritualidade, dessa religiosidade. Bom, antes da gente dar continuidade, falando da estrutura da Bíblia, é claro, se você ainda não deixou o like, está na hora, né? Já passou da hora, deixa o seu like. E também, se você quiser receber o nosso material, os nossos esboços e vídeos de dicas dos melhores livros da área, você pode se tornar membro Café Colonial hoje mesmo e receber a partir de então. Não se esqueça de enviar um e-mail solicitando o material logo após você fazer a sua adesão aqui no plano de membros, ok? E é claro, você pode também compartilhar esse link para que outras pessoas também tenham acesso à nossa EBD online e possam participar conosco nesse domingo e nos próximos também. Bom, a estrutura da Bíblia, o seu cânon se divide basicamente em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é originado das escrituras hebraicas. Ele estava em conexão com o povo de Israel, a sua religiosidade, a sua política, a sua sociologia. Ele foi depois, serviu de base para a reflexão cristã. A maior parte da primeira comunidade cristã era de judeus que se converteram à mensagem de Jesus, portanto, ainda liam os textos do Antigo Testamento, mas fizeram uma releitura desses textos a partir da ótica de Jesus, porque o Antigo Testamento não fala de Jesus, não é da época de Jesus, é de outro período. Agora, quando os cristãos que são judeus, que leem essa escritura e se convertem à mensagem de Jesus, eles vão reler toda essa escritura e vão reler a partir da fé em Jesus, o que vai ficar claro em alguns textos que nós veremos lá pela frente. A Bíblia, o Antigo Testamento, no caso, ele possui 39 livros, no caso do cânon protestante, que se origina da Bíblia hebraica, e 46 livros, no caso do cânon católico, que se origina da Septuaginta, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia hebraica é a chamada Tanakh.
Tanakh é um acróstico, né, que significa Torá, Nebilim e Ketubim, ou seja, leis, a lei atribuída a Moisés, os profetas, que são organizados em profetas anteriores e posteriores, e, por fim, o Ketubim, lembrando que in no hebraico é plural, né? Então Neviim são os profetas e Ketubim os escritos. Então a Bíblia hebraica ela se organiza em três partes principais, a chamada Tanakh, que é a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois os Nebirins, que são os profetas anteriores, Josué, Juízes, os livros de Samuel, os livros de Reis e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 chamados profetas menores. E, por fim, os Ketubins, que são os escritos, Jó, Salmos, Provérbios, que entram na Bíblia cristã como sendo livros poéticos, né? Tem também o livro de Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e os 2 livros das Crônicas. Na tradução da Septuaginta, a Septuaginta foi a tradução feita por judeus de origem helênica da Tanakh, ou seja, da Bíblia hebraica, escrita em hebraico, para o grego. E aí é que nós temos a Septuaginta. Ou seja, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica, do hebraico para o idioma grego. E na Septuaginta nós temos a separação desses livros do Antigo Testamento em 4 blocos e não mais em 3, como é a Tanakh, né? Os 4 blocos da Septuaginta é a Torá, os 5 primeiros livros, os livros históricos, que basicamente eram escritos e profetas anteriores na Tanakh, os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos, os livros dos profetas, que na Bíblia cristã, esses profetas eles são organizados em profetas maiores e profetas menores, ok? O Novo Testamento, independente de ser a tradição da Bíblia católica ou da Bíblia protestante, ambos os cânons possuem 27 livros e eles basicamente tinham como objetivo manter a fé na pessoa de Jesus, conservar os seus ensinamentos, os seus feitos e aprofundar o conhecimento sobre Jesus e, claro, também expandir essa mensagem cristã por todo o mundo no qual eles viveram e também começam a haver perseguições, eles precisam conservar esses textos e também expandir essa mensagem para outros lugares, né? O Novo Testamento se organiza com os evangelhos. Evangelho não é biografia, evangelhos são teologias. Depois nós temos comumente chamado de livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, embora na teologia bíblica Atos não pode ser chamado de um livro histórico, porque Atos faz parte dos evangelhos sinóticos. O texto de Lucas era um único texto, tanto o evangelho quanto Atos dos Apóstolos, escritos lá pelo Lucas, e faz parte da escritura sinótica, né? Depois nós temos as epístolas, onde o seu maior autor, ou a maior escola, né, a maior tradição a qual se atribui as escritas das epístolas é Paulo, e, por fim, o livro do Apocalipse, que muitos chamam de Revelação, mas é uma literatura apocalíptica, e em breve nós falaremos o que é uma literatura apocalíptica, o que é o Apocalipse, sua proposta e assim por diante. Algumas das mais importantes traduções da Bíblia. Primeiro a gente começa com a Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica é traduzida para o grego, que a gente chama de Septuaginta. Anos depois, essa Septuaginta ela é traduzida para o latim na chamada Vulgata de São Jerônimo, e lá na frente, lá no início da modernidade, essa Bíblia, a Vulgata de São Jerônimo, ela é traduzida para o alemão na tradução luterana do texto bíblico lá
já chegando aos anos 1500, ao século XVI. São as 4 principais traduções do texto bíblico que a gente precisa ter aí em mente. Bíblia Hebraica, Septuaginta, pela ordem, né? Bíblia Hebraica, Septuaginta, Vulgata de São Jerônimo e a tradução luterana, né? Feita para o alemão por Martinho Lutero. E para a gente caminhar aqui para o final dessa nossa primeira escola bíblica, né? Da nossa primeira EBD online, lembrando que na semana que vem nós já vamos estudar o Gênesis, já vamos começar a estudar o Pentateuco, e por isso, é claro, é importante você ir ali no sininho, ativar todas as notificações, para você não perder nada, não só da EBD, mas de todo o conteúdo que a gente vai estrear por aqui ao longo da semana, tá bom? Algumas curiosidades sobre a Bíblia. Uma informação importante é que na década de 40, 50 foram encontrados os chamados manuscritos do Mar Morto na comunidade de Qumran, lá na Palestina, né, lá em Israel, e foram encontrados muitos textos, textos de todos os livros do Antigo Testamento, não os livros inteiros, mas fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento e livros, textos, fragmentos mais antigos, bem mais antigos, do que os mais antigos que se tinha conhecimento até aquela ocasião, aquela época, e vale a pena você estudar mais sobre os manuscritos do Mar Morto. Aliás, para quem for membro Café Colonial ou Café Completo, no vídeo que nós vamos fazer com dicas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os manuscritos do Mar Morto, sobre indicações de literatura sobre esse assunto e outros assuntos também bastante interessantes. Além de, claro, você ainda pode receber o esboço dessa aula, se você aderir ao longo dessa primeira semana, e das aulas subsequentes, e aí você vai receber conforme o período da sua adesão e permanência, claro, né? Então, na Bíblia do cânon protestante são ao todo 1.189 capítulos, 929 capítulos no Antigo Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento. O maior capítulo da Bíblia, qual é? Esse daí é fácil, né? É o Salmo 119, né? Que tem quase 200 versículos, é o maior capítulo de toda a Bíblia. E ali pertinho também está o menor capítulo de toda a Bíblia, que é o Salmo 117, que só tem dois versículos, né? O menor capítulo de toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o maior versículo da Bíblia, você sabe qual é? Você já parou para pesquisar sobre isso? É só uma curiosidade, é claro, mas o maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9. É um versículo bem grande, né? Ou seja, maior do que a média, é o maior versículo de toda a Bíblia. E o menor versículo da Bíblia, qual é? Qual é o menor? O menor versículo da Bíblia. Eu aposto que você respondeu: Jesus chorou. Não! Não, mas você errou por uma letra. O menor versículo da Bíblia é Êxodo 20, versículo 13. Está escrito lá: não matarás. Se você contar, tem uma letra a menos do que Jesus chorou, tá bom? Então essas são algumas curiosidades da Bíblia que são interessantes que a gente saiba, né? É importante a gente ter esse conhecimento sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, essa coleção de pequenos livros que escritos em línguas diferentes da nossa, num espaço grande de tempo, que os livros têm lá um nome de autoria e nem sempre foi escrito por aquele personagem, nem sempre, na maioria das vezes, não foi escrito por um único autor. Por exemplo, Obadias tem um único capítulo e sabe-se que ele teve mais do que um autor, porque foram fragmentos de épocas diferentes e assim por diante. É claro que outros pormenores nós vamos ver, nós vamos nos aprofundar conforme as aulas forem acontecendo, tá certo? Então, amanhã tem devocional aqui no canal, terça tem aula do curso livre de teologia e todo dia tem conteúdo, seja na comunidade, seja vídeo, você não perde nada por aqui. E para não perder nada, é só você se inscrever e ativar
todas as notificações que em breve a gente se encontra novamente. Um abraço, até lá e bom domingo, boa semana para você e sua família.